Fala pessoa, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista e eu trabalho com implantodontia e harmonização facial. Mas essa aula aqui em específico é sobre fluxo digital. Em especial, é o fluxo digital para humanos. O que eu quero dizer com isso? Que é um fluxo digital focado no dia a dia, não é alguma coisa muito mirabolante. Eu quero mostrar que o fluxo digital é alguma coisa que você pode levar para o teu consultório de modo simples, você resolve uma infinidade de coisas e você consegue simplificar a sua vida. É esta a ideia do fluxo digital. E hoje a gente vai falar em específico sobre placas de mordida ou placas miorrelaxantes ou placas interoclusais, seja lá como você chama, que é uma das primeiras técnicas que eu acho que fica fácil de entender o mecanismo, como que funciona, né? Como que a gente faz o desenho disso. Existem dois recursos principais para fazer esse tipo de desenho. Um deles é usando um software, aliás, dois não, né? Existe uma série de recursos, mas dois deles eu dou um grande destaque. Primeiro, pelo fato de um deles ser 100% gratuito, que é o Medit Link. Tá? A primeira demonstração eu vou mostrar para vocês o Medit Link, que vem juntamente com o scanner da Medit, né? Que é um scanner muito bacana, muito legal no mercado nacional. E o Medit Link em especial, ele é uma plataforma para desenho CAD que soluciona uma boa parte dos problemas do cirurgião dentista. Ele não tem recursos muito mirabolantes, mas para aquilo que você vai usar da forma chairside, né? Ou seja, você tem impressora no consultório e você vai usar a impressora direto e produzir e imprimir de uma vez só, ele funciona muito bem. E o segundo, que já é uma opção um pouco mais cara, mas com muito mais recursos, que é o Exocad. Ah, Rogério, qual que você prefere para utilizar na hora dos desenhos? Sem dúvida nenhuma, eu prefiro o Exocad. Tem dois motivos. Primeiro que o Exocad, eu já lido com o software desde 2011. Eu conheço o software desde 2011. Então já tenho talvez um histórico nas ferramentas que ele oferece, né? Outro detalhe é que ele tem recursos mais próximos do laboratório do que do dentista. Não que isso seja alguma coisa ruim, mas eu consigo fazer no Exocad desenhos e designs mais, vamos dizer, mais elaborados. O Medit é muito bom, é muito interessante. Ele resolve, sobretudo, casos mais simples. E o melhor e o mais interessante para a maior parte dos profissionais é que ele é 100% gratuito. Tem uma versão paga do Medit, mas assim, ela é paga em troca de um serviço. Eles têm um serviço de nuvem que você arquiva os seus casos em nuvem. Tem uma quantidade absurda de material para guardar em nuvem e acaba sendo alguma vantagem por um valor muito pequeno. É a única coisa paga de fato. Os recursos em si são 100% gratuitos. Por que eu resolvi então começar com as placas interoclusais ou as placas de mordida? Primeiro, que pelo menos para você entender qual que é o passo a passo do digital. Você entrar já numa coroa, por exemplo, não que seja muito complicado, mas você vai ter que mexer em términos, você vai ter que mexer com anatomia. Aqui você vai aprender essencialmente as ferramentas básicas dos dois softwares, que assim você consegue iniciar o processo. E outra coisa que é uma vantagem tremenda, fazer a produção de placas interoclusais no consultório é muito rápido. É muito rápido. Eu vou mostrar no decorrer dessa aula 3 casos no Exocad e um caso no Medit. Nenhum deles passou de 10 minutos. Entre carregar o escaneamento, né, entenda isso. Eu fiz o escaneamento, tenho o escaneamento, carrego o escaneamento no software, faço o desenho que eu preciso e programo isso aí para fazer a impressão. Então, é muito rápido de fato. Tá? E outra coisa, que está relacionada também na produção, na hora da impressão, na hora de transformar aquilo em algum objeto sólido, né, de usar a impressora 3D. Existem alguns recursos gratuitos também, que é o Chitobox, a gente vai falar sobre ele. E a programação dessas placas dentro do Chitobox, dentro desse software de cortes, que vocês vão entender daqui a pouquinho, também é muito simples, é muito rápido e muito prático. Então dá para você entender um pouco do posicionamento e um alinhamento dessas peças na hora da produção. Então eu acho que é um conteúdo interessante para quem vai começar a entrar nessa área. É um recurso que você realmente entrega no mesmo dia, vamos dizer, entre o início da consulta e finalização da prótese são 2 horas, né? Sendo que 10 minutos para você escanear, 10 minutos para produzir, 1 hora de impressão, se você tiver uma impressora mais ou menos, dessas impressoras de porte pequenos para consultório,
não para consultório, na verdade, são impressoras até amadoras, vamos dizer assim. 1 hora para fazer a produção, mas meia hora para você fazer o acabamento e ajuste oclusal. Então é muito rápido e é muito prático. Então, eu vou começar falando para vocês primeiro de um software que é muito interessante, como eu falei, que primeiro pelo fato de ser gratuito, que é o Medit. Diferente de outros softwares, este daqui ele tem para qualquer opção de plataforma que você trabalha. Ele tem para Windows, tem para Mac Intel, tem para Mac com chip da Apple, tem muitas opções. Então é muito fácil de você baixar ele e ter um equipamento compatível. Ele não é tão pesado e ele não tem uma demanda tão grande por um hardware, né? Então o computador pode ser um pouquinho mais simples, ainda que ele tenha recursos mais limitados. Outra coisa interessante é que os módulos dele não vêm instalado por padrão. Vem assim um pacotão com o primeiro módulo, perfeito. Daí você fala, eu tenho uma placa de mordida. Você vai lá e instala o módulo de placa de mordida gratuito numa App Store que eles têm dentro do próprio software. Então acaba sendo bastante interessante porque você não pega mais recursos do que aquilo que você usa, né? Não vai tomar tanto espaço do teu computador, a não ser com os recursos que você realmente usa. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um vídeo nessa demonstração. E aqui é um passo a passo, vou colocar para rodar na velocidade da gravação, tá? Fiz pouquíssimos cortes aqui, porque me interrompem na hora de fazer as gravações, mas é só isso, tá? Eu vou pegar o caso, vou importar os arquivos de trabalho para este caso, e aqui tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção, que quando a gente vai fazer uma placa de mordida, eu preciso de 1 GB. Se vocês observarem aqui nesta imagem, olha, tem uma bolinha aqui, tem o escaneamento do superior, do inferior, e tem esse begezinho claro com uma bolinha. Essa bolinha é 1 GB que eu fiz para espaçar, para dar um espaço interoclusal adequado para a placa que eu estava idealizando para esse paciente. O que você pode usar aqui? Você pode fazer 1 GB de lutia, por exemplo, você pode fazer um calço, entre aspas, com uma resina foto na hora do escaneamento, de modo que você deixe numa uma posição articular adequada. Tá? Então, isso é necessário, que é o espaço da placa. Essencialmente o espaço da placa. Ainda que neste daqui tem alguns recursos interessantes para você aumentar esse espaço interoclusal que a gente vai ver também. Então, carreguei as 3 imagens, não precisaria do gig, eu coloquei aqui só para efeito didático, só para mostrar para vocês. Então veja só, superior e inferior e o gig que está feito. Depois eu tiro aqui, isso aqui é na hora de fazer a relação de mordida, eu faço a relação escaneando com o gig em posição. Simples assim, feito. Agora sim a gente vai lá no módulo Splints. Veja só, Medit Splints. Aonde que você acha? Você vai nesse App Box e você escolhe o módulo que você quer. Tá ali, ó. É esse aqui que eu estou apontando, que já te dá o recurso muito prático de usar do Splints. Então eu volto lá no meu caso, vou lá na parte do Splint, que seria a placa de mordida, e aí ele vai, recém-instalado, ele começa a dar um monte de perguntas, então eu vou continuar no processo. Daí você indica para ele qual que é o modelo superior, a maxila, daí você arrasta, né, simplesmente, aqui eu só estou corrigindo o posicionamento da tela, porque ela estava cortada na hora da filmagem, depois eu acabo corrigindo isso, vocês vão ver. Então, coloco maxila, coloco mandíbula, pronto, o software já sabe o que é o que. Pergunta para mim aonde que eu quero fazer o splint, e aqui tem 3 opções, veja só. Uma plaquinha que ele chama de Michigan, uma placa que é essa flat plane, que é o que a gente vai usar nesta aula aqui, nesta parte. No Exocad eu vou mostrar o que seria de Michigan. A de Michigan basicamente ela tem uma anatomia, a flat plane ela é um plano simplesmente para você permitir movimento de ranger os dentes, vamos dizer assim, mais soltos. Você não amarra na oclusal, você não amarra na anatomia dentária, né? E aqui tem uma outra opção para você fazer um mini split aqui, que é simplesmente 1 GB, como se fosse 1 GB de luthier, né? Você pode de repente escanear o superior, fazer 1 GB de luthier e depois você usa esse, imprime, usa ele para fazer o escaneamento do outro. É muito trabalho, não precisa. Eu coloquei aqui uma opção para a gente fazer uma criação automática, para vocês verem como é prático. Não é exatamente a melhor opção no meu ponto de vista, que eu vou mostrar daqui a pouquinho porquê. Veja, automático, eu não fiz nada. Carreguei os modelos, indiquei o que eu quero. Fim de papo, acabou. Ele vai lá e carrega. Demora um pouquinho. Eu estou usando um Mac Mini M2. Não é um equipamento tão parrudo assim para mexer com 3D, mas é o suficiente, mais do que o suficiente para
esse software, e aqui ele já desenhou a minha plataforma, né, o meu splint com plataforma, e eu quero só voltar a imagem aqui um pouquinho para indicar por que eu resolvi personalizar. Porque nesta região aqui, ó, não estava exatamente plano como eu gostaria. Então eu falo, opa, eu acho que esta altura que eu deixei no meu jig não foi suficiente para o meu espaço interoclusal. Não tem problema, a gente muda, sai desse módulo automático. Se ficou bom, você já manda imprimir, é rápido assim. Se não ficou, a gente vai personalizar, que é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou solicitar aqui no dos recursos do software, na parte de cima, quando vocês observam, tem a opção de você aumentar. Ó, aqui você tem a opção de aumentar a oclusal, né, a abertura da oclusão. E olha um aspecto interessante, não é simplesmente um afastamento dos modelos, ele simula realmente uma abertura de boca. Veja que ele tem um ângulo específico de rotação para fazer a abertura. Então é uma simulação bem ok para esse tipo de recurso. Abri um pouquinho mais, deixei um espaço interoclusal de 2 milímetros, determinando o eixo de inserção da minha placa. Esse aqui também é um recurso exatamente igual no Exocad. E ele vai criar uma superfície interna. Na superfície interna a gente faz pequenas correções. Eu quero pegar um pouquinho do palato, eu quero tirar um pouquinho da oclusal, eu quero deixar só na porção incisal dos dentes. É agora que a gente faz isso. Então nessas bolinhas de desenho a gente vai conseguir personalizar a placa, a área de encaixe da nossa placa, né? Veja que aqui atrás o paciente tem um implante em região de tuberosidade. Neste local aqui eu tirei um pouquinho porque fica incomodando, às vezes no próprio fechamento do paciente, fechamento de boca do paciente fica incomodando lá atrás. Então a gente vai diminuir um pouquinho. Exponho um pouquinho mais e veja só aqui o que aconteceu. Parece que deu um erro nesta região aqui, ó, nesta área aqui. Continuo mexendo, né, vou alinhar, mas veja que saiu uma bolinha aqui para frente. Eu vou ter que inverter e corrigir a posição dessa bolinha. Mas eu continuo fazendo o desenho. São erros, na verdade, clicou sem querer, arrastou, deu uma clicada onde não devia, qualquer coisa do tipo. Não é nada tão assustador fazer esse tipo de correção. Eu já alinhou tudo, aqui eu estou tentando corrigir, depois eu percebo o erro, não tinha visto antes, eu vi depois na hora da edição do vídeo, que estava já visível isso. Ó, alinhando os pontos. Como eu não achei a emenda desse daqui, né, pensei que a linha faltava emendar, faltou emenda na verdade porque o ponto estava escondido. Então, ó, ele já deu até um erro na hora da confecção. Até eu achar, veja, eu não fiz edição nenhuma mesmo e eu uso muito pouco o Medit Link, muito pouco. Mas ele é muito prático. Olha lá, achei a pontinha, o erro, inverti a malha. Inverti a malha e ali você vê. Prontinho, apaguei aquele pontinho e ele acabou alinhando o conjunto todo. Prontinho, eu tenho toda a parte interna da minha placa, estou terminando de fazer a correção que precisa. Botãozinho da direita ele apaga o pontinho, então a gente só faz o alinhamento onde que precisa essa pequena correção. Prontinho, automaticamente ele calcula isso e daí eu peço para ele fabricar novamente a placa. Agora ele vai aumentar o espaço interoclusal e vai fazer o encaixe na forma que eu pedi. Tá bom, sim? Mais ou menos. Se vocês observarem aqui, realmente ela tá plana. Só que eu queria que tocasse em todos os dentes, que tivesse pelo menos um toque simultâneo em todos os dentes, que é essa a minha ideia para este paciente, dentro do planejamento que eu tinha para esse paciente. Veja que eram poucos pontos que eu tinha um toque de fato, né, pela irregularidade deles. Então o que a gente vai fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho de material na oclusal desta plaquinha. Veja que eu estou deixando com várias colisões aqui pelo índice que eles colocam, né? Então tem vários toques em região inferior, só que eu também não posso deixar um toque tão forte quanto esse, que não é o meu objetivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a ferramenta de suavização e a gente vai diminuir esses toques. Eu vou direto em cada um dos pontos que estão vermelhos. Eu vou tentar deixar entre forte e moderado nesta escalinha que a gente tem aqui, ó, para a gente conseguir deixar um toque menorzinho em cada um dos pontos, que era a minha intenção nesse planejamento. E vou em cada um deles fazendo esse recurso. Essa ferramenta é igualzinho que a gente tem no Exocad, mas vocês vão ver como é muito mais versátil ou é muito mais ágil pelo Exocad. Aqui no Medit funciona, mas o Exocad ele trabalha melhor com
com esse tipo de recurso, como vocês vão ver nas próximas apresentações. Fazendo a mesma coisa no outro, veja, tempo de edição, esse vídeo aqui deu, se eu não me engano, 8 minutos. É o tempo de confecção de uma placa, né? Então aqui acabou de escanear, carregou modelos, mais 10 minutinhos está mandando para impressão. Então assim, é 20, 25 minutos para o negócio estar indo para impressão. Então acaba sendo muito rápido, né? Nada de uma semana esperando, moldar de alginato. Não tem mais necessidade disso, com certeza. Abaixando aqui. Eu estou reduzindo todos os pontos. Todos eles eu estou reduzindo. E esse planejamento é de acordo com o que vocês desejam. Eu quero um toque maior aqui, eu quero que tenha guia canina, eu quero guia incisiva. É aqui que você vai trabalhar. Você vai aumentar ou diminuir essa plataforma, se for o caso. Aqui, ó, tá feito, prontinho. Esse aqui é o nosso modelo que a gente vai mandar imprimir. Tá pronto? Tá pronto, mas agora eu tenho que pedir para ele finalizar, que é completar isso e criar o meu modelo. Eu salvo. E depois disso a gente vai exportar, né? Olha lá, volto para a minha base, eu já tenho o modelo e daí eu acabo exportando esse formato aí para fazer a produção. Desta exportação a gente vai colocar na programação 3D, que é o assunto do finzinho dessa aula. Não vou chegar agora. Eu exportei em STL, você podia exportar em OBJ, PLY, tanto faz, isso não interessa, na área da programação é essencialmente a mesma. STL acaba sendo mais universal, eu acabo exportando sempre para universal. E aí ele vem e cria uma pasta já com a imagem direitinho aqui, ó, esse splint que é o arquivo que eu vou conseguir utilizar. Então, veja só. Então vocês viram o passo a passo do Medit Link. É muito rápido, é muito simples, praticamente está pronto. Mas, ao mesmo tempo ele é um pouco limitado. Limitado em recursos, limitado na forma de fixação. A impressão dessas guias, às vezes ela não fica tão justinha, que pode estar relacionado também ao próprio processo de impressão ou a um alívio excessivo feito pelo software quando a gente usa esse sistema mais automatizado. Daí a importância da gente ter um recurso como o Exocad, que vai permitir uma alternativa um pouquinho melhor, tá bem? Se você está aqui no YouTube, agora você tem que vir aqui no link da descrição e continuar assistindo esta aula lá na nossa plataforma Instituto Velasco Play. Clica aqui embaixo, você vai direto para a continuação da aula, porque é na continuação da aula que eu vou explicar para você como que você vai fazer o desenho usando o Exocad, tá certo?